Olá, sejam muito bem-vindos ao Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro nos Estados Unidos. Eu sou a Gisele Lopes e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, aqui com o especialista em fazer a sua empresa lucrar aqui nos Estados Unidos, o Reginaldo Bastos. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bem, Gisele? Como vai você? Tudo bem. Bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para uma empresa que precisa lucrar nos Estados Unidos, que é como contratar. É por isso que você, empresário brasileiro, tem dificuldade em lucrar nos Estados Unidos. Será que o segredo está na contratação? Vamos lá, Reginaldo? Vamos começar o nosso podcast hoje? Vamos lá. Esse é um tema muito importante, né? Porque todo empresário que quer crescer precisa de gente. Não tem como você fazer todas as operações da empresa. Você precisa de gente. É verdade. E ter as pessoas certas, corretas, nos lugares certos da empresa é muito importante. É estrategicamente desenhado para que a empresa dê lucro. Então, vamos começar já com essa pergunta, que já vai abrir muito a nossa cabeça. Qual o maior sofrimento dos empresários brasileiros na hora de lidar com a equipe aqui nos Estados Unidos? Olha, eu posso dizer que tem vários problemas na hora de você ter uma equipe engajada, uma equipe que traga resultado para a empresa. Sim. O primeiro, eu diria que a primeira dificuldade que todo empresário sente aqui na América é o problema do idioma. Você não encontra pessoas qualificadas que falem 2 idiomas, 3 idiomas. Por exemplo, o básico aqui é você tem que falar no mínimo inglês. Inglês. Se você falar espanhol também, já está perfeito. Então, você já tem 3 idiomas, né? Porque você fala português, aí se a pessoa fala inglês e espanhol, já resolve muitos problemas da empresa. Porque muitas vezes as empresas aqui têm muitos clientes que são hispanos e muitos clientes americanos. Sim. Então, se você não consegue encontrar um funcionário que tem esse idioma, que fale esses idiomas, você vai ter um problema, um gap muito grande ali na hora de contratar. E aí, eu diria que é uma das principais dores de todo empresário brasileiro. Por quê? Ele quer atender o brasileiro, né, como cliente, Sim. ele quer atender a ala hispana e ele quer atender os americanos. E é difícil encontrar realmente uma pessoa que tenha aptidão para determinada coisa, né? Vamos supor aqui para a área financeira. Que a área financeira já é um pouquinho complicado em relação ao Brasil. Se a pessoa não tem habilidades na área financeira aqui nos Estados Unidos, não tem inglês, não tem espanhol, fica muito difícil para ele contratar essa pessoa, por mais que ela tenha experiência no Brasil nessa área. Sim, então, fica difícil. Aí entra um detalhe interessante. O empresário, se for só a questão técnica, se aquele colaborador, digamos assim, esse candidato à vaga, ele tem o inglês ou tem o espanhol, mas ele não tem habilidade na área financeira, aí vai muito do dono da empresa, do empresário, dizer assim, olha, eu vou treinar esse camarada, eu tenho condição de treinar ele e preparar ele para ser um dos melhores, desde que ele passe por todos digamos assim, os crivos ali de contratação, né? O idioma, habilidades, tem as soft skills para aquilo, aí eu contrato esse indivíduo e vou treinar ele nessa área que ele precisa. Entendi. Né? Muito se fala sobre cultura de empresa. E você pode definir para gente o que é a cultura de uma empresa? Olha, a cultura de uma empresa nada mais é do que você ter alinhado os valores da empresa. Quando você chega numa empresa que tem cultura, você sente uma energia diferente. Você sente, puxa, aqui parece que as coisas aqui funcionam, né? Parece que aqui as coisas são bem organizadas, as pessoas falam baixo. Olha, eu tenho amigos que trabalham nessa empresa e falam muito bem da forma que eles tratam os empregados, da forma com que eles se comunicam dentro da empresa. Tem todo um ambiente diferenciado e tal. Então, quando você chega numa empresa que tem essa estrutura, você fala, poxa, aqui tem cultura. Agora, quando você chega numa empresa e você vê uma pessoa que trabalha em outros departamentos, fala, ô fulano, e tal, e grita, e fala, isso aqui, vamos fazer assim e tal, poxa vida, não sei o que, aí um já xinga de lá e o cliente está no meio daquele negócio ali, aí você fala, poxa, essa empresa não tem cultura, a forma dele se comunicar é desorganizada, é uma bagunça, então, tipo, isso acontece muito, principalmente nos empresários iniciantes. Eles começam um negócio, eles não têm essa ideia de cultura, de criar uma cultura. E a cultura, ela é importante porque quando o cliente, ele adentra dentro de uma empresa, ele sente essa cultura. Sim.
E quando ele vê que a coisa é desorganizada, ele meio que corre daquilo. Eu, por exemplo, já visitei várias empresas americanas aqui, que são empresas pequenas e não tem cultura nenhuma. E aí a gente fala assim, poxa, mas aqui é o país do primeiro mundo. Mas existem também pessoas com dificuldade no início de todo o negócio aqui, como os brasileiros. E aí você fala assim, poxa vida, se eu fosse cliente desse cara, eu não teria coragem de voltar aqui. Por conta daquele ambiente bagunçado, Já aconteceu isso desorganizado. várias vezes comigo. Já entrar aconteceu? em lugares assim, falar, opa, o que tá acontecendo aqui? Então, e isso é falta de cultura. E a cultura, o que que é? É você ter valores, princípios de como você quer trabalhar. Como que você quer mostrar você, o seu negócio, mostrar a sua equipe para as pessoas? Como é que você quer que as pessoas te veem naquilo? Então, isso é desenhar a cultura da empresa. E uma vez que você tem isso alinhado, você cria uma cultura forte, onde os seus empregados vão falar a mesma linguagem, vão estar dentro daquele ambiente daquela forma, eles vão se comunicar de determinada forma, eles vão se direcionar ao cliente de uma forma totalmente mais assertiva, uma forma respeitosa, educada, cortês e assim por diante. Isso faz parte da cultura, né? E aí isso envolve treinamento. Sim, né? Isso que eu ia perguntar. Tem essa conexão com a parte de treinamento Tem também, muito, né? tem muito. Então, é o que eu costumo dizer para todo empresário, né? Um empresário, ele tem 3 papéis. O primeiro é de gestor, o segundo é educador, o terceiro é de líder. Enquanto educador, ele tem que fazer de tudo, recorrer a todos os meios para que ele possa implantar essa cultura na mente dos colaboradores, do time dele. Eles precisam absorver essa cultura. Então, vamos supor, muito se fala de rádio peão, né? A rádio peão, ela nada mais é do que uma falta de princípios, de diretrizes que norteiam a mentalidade das pessoas. E uma vez que eu sou permissivo nesse sentido, eu vou ter rádio peão para todo lado dentro da minha empresa. Sim. E eu não posso ser permissivo. Eu tenho que definir, eu tenho diretrizes dentro da minha cultura que não permite os empregados falarem desse jeito. E se for preciso, eu preciso até tomar decisões drásticas para poder acabar com isso. Porque uma vez que isso contamina o ambiente, isso chega até o cliente. Eu, por exemplo, eu sou engraçado porque é o seguinte, eu chego no cliente, eu sou uma pessoa tão, assim, de fazer perguntas, que quando eu chego na empresa, as pessoas nem me conhecem. E às vezes eu estou falando com um funcionário, aí eu falo assim, poxa vida, e aí, como é que é o seu chefe? Aí ele começa a abrir, nossa, esse chefe aqui é uma porcaria, e não sei o quê, e tal. Nossa, mas o meu patrão tomou uma decisão muito errada, ele gastou tanto dinheiro com esse negócio aqui, só besteira que ele fez. E aí eu fico falando, pô, o cara nem me conhece, como é que ele consegue se abrir para mim, assim? Eu tô chegando de fora, ele não me conhece e ele já conta coisas do patrão dele. Eu fico sabendo até de custos que aconteceram na empresa. Primeiro porque eu tenho uma característica muito leve, que eu chego assim nas pessoas e falo, poxa, e aí, como é que é e tal, não sei o quê. E aí eles se abrem. E aí você vê que a empresa não tem cultura, porque o empregado que faz, ele absorveu aquela cultura, ele tem uma postura diferente. Ele fala assim, poxa vida, olha, eu não posso te responder isso, ou então, olha, eu não sei. Ele desconversa, né, e tal. Você percebe que é uma cultura firme, blindada. Mas quando eu chego nas empresas e faço essas perguntas, o empregado se abre todo, é porque ele não tem cultura. Ou a empresa não tem uma cultura e não dá treinamento para esse indivíduo a lidar com determinadas situações. Talvez ela tenha, mas a falha foi no treinamento? Foi na hora de na verdade, não foi nem a falha do treinamento, foi a falta de treinamento, né? Falta de treinamento. Foi a falta. Exato, Porque se tivesse treinamento, ele já teria corrigido isso. Então, o que acontece? Esse treinamento desenvolve inteligência emocional nas pessoas, desenvolve também uma diretriz para onde eles vão seguir e tal, como é que eles vão trabalhar, como é que eles vão se comunicar, como é que eles vão lidar com as pessoas de fora. Tudo isso faz parte de uma cultura organizacional. E aí é onde que muitos empresários erram por não abordar esse tema dentro da empresa, não querer implantar esse tipo de coisa, né? E aí eu diria, voltando, eu até me lembrei de algumas coisas sobre as dificuldades de contratar, além do idioma que eu tinha falado. Os empregadores, os empresários, eles têm muitas dificuldades também de encontrar gente com experiência no ramo, né? Então, a falta de experiência dificulta eu ter bons profissionais dentro da minha empresa.
Uma outra coisa é a formação. Não tem formação. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é um problema. A gente tem muitas escolas muito boas e tal, se dá muito valor para as faculdades e tal, Sim. mas não tem treinamento específico. Técnicos, por exemplo, que é a mão de obra técnica que a gente precisa, não tem. E às vezes é muito caro para eles se desenvolverem. E às vezes eles não entram no mercado porque não tem incentivo. E aí, o que acontece? Aqui mora uma chave muito interessante de qualquer empresa para querer ter bons funcionários. Que, como aqui, principalmente na Flórida, se tratando de Flórida, não existem leis que protegem o empregado. Aqui é o seguinte, você contrata hoje, amanhã você não gostou, você manda embora, não precisa pagar nada e tal. Fala, só não vem mais e paga o que ele trabalhou e pronto. Não existe uma lei que amarra empregado e empregador aqui. Sim. E aí, o que acontece? É uma oportunidade muito boa para as empresas poder formar um time de alta performance aqui. Por quê? Uma vez que eu não tenho obrigação nenhuma com esse empregado, eu também tenho as maiores oportunidades da vida. Quais são? Eu posso ter um centro de treinamento dentro da minha empresa, eu posso formar esse indivíduo para determinada área, eu posso dar benefícios, eu posso criar uma série de coisas que atraia esse funcionário e faça com que ele permaneça na empresa. Porque uma vez que eu não tenho esses requisitos todos, eu crio uma empresa como qualquer outra, e aí aquele empregado fala assim, poxa, essa empresa aqui já deu, não quero trabalhar mais aqui, ele vai embora também. Sim. E aí você perdeu todo aquele tempo de treinamento que você deu, se é que deu, né? Leva o conhecimento adquirido para outra empresa, ele pode abrir a própria empresa dele e se tornar um concorrente, coisa do tipo. E aí o empresário brasileiro acaba perdendo essa mão de obra que ele mesmo qualificou, talvez, num período curto de tempo ali. Um outro ponto importante que é justamente isso que eu acabei de falar, do interesse. Como é que a sua empresa gera interesse nas pessoas em trabalhar na empresa? Aí eu vou dar um exemplo muito legal aqui, que é o seguinte. Se você vê em qualquer propaganda na televisão, se você assistir a televisão americana, você vê eles fazendo as propagandas do exército americano, dos Navies, né? Que é a Marinha Americana. Eles fazem uma propaganda tão bonita do exército que você fala, puxa vida, eu queria ser um soldado. É assim mesmo. Eu queria dirigir um canhão daquele, eu queria pilotar um caça daqueles. Você fica com a vontade, porque eles fazem uma propaganda tão bonita que, na verdade, se você pensar friamente, você fala, poxa vida, mas eu vou com a possibilidade altíssima de morrer em qualquer treinamento, numa guerra, alguma coisa. Mas a pessoa fica com vontade. Por quê? Chama a atenção, patriotismo, aquela coisa toda. Você envolve a pessoa que ele fala, puxa, eu quero fazer parte disso. Além de que eles pagam muito bem, remuneram muito bem, né? Então, assim, essa propaganda que atrai as pessoas a fazer parte daquele grupo e um grupo de elite, ela não existe na maioria das empresas. Sim. Como eu faço para eu ter uma empresa que atraia esse empregado ou melhor, esse colaborador, esse candidato para vir trabalhar na minha empresa, se eu não tenho nenhum chamariz, né, para ele? Eu não tenho uma isca, eu não tenho nada. Eu sou só mais uma empresa de construção, eu sou só mais uma empresa de pintura, eu sou só mais um escritório de contabilidade, coisa do tipo. Não, eu tenho que ter alguma coisa que chame a atenção dessa pessoa e fala, não, o meu escritório de contabilidade é o melhor da cidade. A minha empresa de pintura é a melhor da cidade. Você vai trabalhar com os melhores pintores de Orlando. Você vai trabalhar com os melhores, os melhores briqueiros de Orlando. Sim. Então, tipo, você percebe? Tem um glamour no negócio. E ele a maioria se passa como qualquer outro. Sou só o concorrente do outro. E não é assim que funciona. Então, você precisa ter um atrativo para que essas pessoas se mantenham na empresa, que sejam atraídas para trabalhar e se mantenham. E aí você tem vários programas que você pode criar na sua empresa para poder manter esses funcionários dentro da empresa. Interessante. Né? Então, o que acontece é isso. A maioria dos empresários pequenos e os médios também, eles estão mais preocupados em fazer venda, mas não se preocupam em manter a equipe interna ou dar manutenção nisso tudo. E o maior cliente que qualquer empresa pode ter, você pode pesquisar em qualquer literatura da área de gestão de grandes empresas e tal, você sempre vai ver o seguinte, os maiores e principais clientes de uma empresa são os colaboradores. Verdade. Se você não investe no seu time de colaboradores, o seu negócio não tem consistência. E pode não ter sustentabilidade também. Sim. Então, o segredo de você ter uma empresa sustentável é você ter um time muito bem engajado e um time também que digamos assim, dá o sangue
por aquela empresa. Vista a camisa, né? Ela vista a camisa e deu sangue pelaquela empresa. Porque ela fala, pô, essa empresa fez tudo por mim, me ajudou, me deu benefício, fez isso, fez aquilo, tal, me ajudou. O patrão muito legal, tem uma cultura legal que envolve a gente gosta de trabalhar nessa empresa. É um clima gostoso com os colegas, a gente tem uma amizade boa. Então, é todo um contexto que a gente cria, e isso a gente não está falando de processo, não estamos falando de nada, a gente está falando de comportamentos, a gente está falando de como lidar com o ser humano, como a gente respeita um outro, como a gente incentiva, impulsiona as pessoas a crescerem. Sim. Né? E sobre essa questão da cultura, ela só vale para empresa grande? Não. A cultura organizacional, ela vale para qualquer tamanho de empresa. Desde a que está começando, se a empresa já começa com uma cultura desenhada, para ela se solidificar mais rápido, é mais fácil. Agora, se uma empresa começa assim, sem nenhum parâmetro e já começa, digamos assim, a trabalhar sem pensar na cultura, sem nada, ela vai atropelando, vai vendendo, vai fazendo coisa aos trancos e barrancos, mas vai acontecendo. Porém, é aquele negócio, não tem sustentabilidade, não tem consistência, ela fica patinando e tal. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uns amigos aqui em Orlando que são empresários e eles também trabalham dentro da própria operação da empresa. E muitos deles falam, poxa, agora esse mês tá ruim, caiu pra caramba, eu não tive nenhuma venda e tal. Olha, mas tem mês que aumenta as vendas e tal. Então, isso é um fator interessante que acontece justamente por conta dessa falta de alinhamento, dessa cultura, da forma de treinar os funcionários, de ter um departamento de venda que funciona legal. Não tem... E quando o empresário está envolvido na operação, que ele tem que abaixar a cabeça lá e bater o martelo, ficar lá pregando o dia inteiro e tal, ele também não tem tempo para pensar em estratégia de negócio. Então, o empresário que quer crescer mesmo, e aí eu posso falar para o empresário... Se você quer crescer, empresário, meu amigo, você precisa ter essa visão de expansão. E aí você precisa entender que você precisa sair um pouco da operação para pensar de forma estratégica, para poder conhecer melhor os seus funcionários, para começar a estipular princípios e uma série de requisitos para que você crie uma estrutura empresarial aonde as pessoas tenham interesse de trabalhar com você, que elas confiem em você, que elas queiram trabalhar com você e fazer o seu time ganhar, e ela vai ganhar, você vai ganhar, e todos ganham, né? Então, é uma relação de ganha-ganha. E o que eu tenho percebido aqui, Gisele, em Orlando, principalmente, né, aqui na Flórida, que a maioria dos empresários que começam pequeno aqui, eles têm uma mentalidade que é só eu ganho. Não tem o ganha-ganha. E esse tipo de relação que você constrói com qualquer pessoa, você só faz a primeira vez. A segunda você não faz. Ninguém mais quer você. Sim. As pessoas não te respeitam mais. E isso é muito importante, porque quando a gente está falando de empresariado, como é que você quer ser visto? Um empresário que é digamos assim, um sanguessuga, né? Ou você é um empresário... aquela pessoa que promove as pessoas, que ajuda as pessoas a crescerem, que levanta a bola das pessoas, fazem ela se sentir como uma pessoa de verdade, digna do trabalho dela, que leva o sustento para casa e coisas do tipo. Porque a gente está falando de gente, né? A gente já falou em outros vídeos aqui que tudo é relações humanas. Então, se eu não tenho essa relação com as pessoas que trabalham comigo, eu só tenho negócio com elas uma vez só. E olha que interessante, isso aí tem a ver com caráter das pessoas. Uma vez que você pratica isso com seus colaboradores, isso também se replica aos seus clientes. E aí, imagina, que nem eu falei para você, eu chego na empresa, chego lá e converso com o funcionário, ele já se abre todo e tal, eles podem fazer a mesma coisa com outros clientes. E aí, quando tem alguns clientes que são mais sistemáticos, fala, poxa vida, se ele faz isso com o funcionário dele, você acha que ele vai ser um cara bom para fazer negócio comigo? Esse cara vai tentar me enrolar, vai tentar me passar a perna e tal. Aí o cliente perde a confiança. Então, é o que a gente fala de cultura. Essa cultura ela tem que estar de um jeito tão alinhado que o meu funcionário se sinta feliz, que ele passe a melhor imagem para o meu cliente e que o cliente sinta isso na hora de estar em contato com a empresa. Né? Então, por exemplo, eu já percebi muitos empregados em áreas de atendimento ao cliente aqui, principalmente americanos. E brasileiros também já vi isso. E a gente entrou na empresa para corrigir esses problemas, que é o seguinte. O cliente liga na empresa e fala, olha, eu estou precisando de uma ajuda assim, assim, assado.
Aí, a primeira vez, ok. Aí o cliente liga a segunda, já num tom diferente. Olha, eu já liguei uma vez aí, vocês não resolveram. Já passou uma semana e vocês não resolveram. Aí o cliente liga a terceira vez e já começa a xingar. Sim. Olha, vocês são incompetentes, vocês não respeitam o cliente, não sei o quê, eu vou processar vocês e não sei o quê. Começa com aquela conversa ruim, né, com o cliente. E aí, o que acontece? Se você não tem essa estrutura para dirimir esses problemas, você vai deixando o problema crescer cada vez mais. E aí é onde que entra essa questão do treinamento, da cultura. E o que eu já vi? Eu já passei por isso, que quando eu reclamei de alguns serviços, a pessoa já desligou o telefone na minha cara, não queria mais me atender. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu? Já. Pois é, então. Isso é falta de treinamento. Isso é falta de desenvolver uma cultura, onde, por exemplo, você já gastou seu dinheiro agora aguenta e chora. Sim. Espera a hora que a gente resolver. E o pior já aconteceu com empresa grande. Empresa grande, americana. Então. Pois é. Isso já aconteceu comigo. Então, para você ver, isso acontece. É um fator comum entre a maioria das empresas. Se acontece com uma empresa grande, quem dera as pequenas, que às vezes não para pensar nisso, né, e tal. E isso acaba sendo contraproducente para qualquer negócio. Sim. Porque isso revela muito a forma com que aquela empresa trabalha. E a empresa, que acredite ou não, ela é o reflexo do caráter e dos valores que o empresário tem. Verdade. Ela é um reflexo. Então, ela mostra a identidade da pessoa. Baseado nos valores, na forma com que ele trabalha, isso mostra a identidade dele. E aí, é onde a gente fala, uma cultura reflete a pessoa, logo, no começo você pode enganar muita gente, você pode vender para muita gente e fazer muita coisa, mas no médio e longo prazo, isso vai perdendo validade. Ela não se sustenta, né? Não se sustenta, porque o seu cliente vai sentir isso. Sim. Os seus funcionários vai sentir. Você vai começar a ter uma rotatividade de funcionários muito grande, que ninguém para na empresa e assim por diante. E aí, quanto mais gente passa nessa empresa e eles vão para outras empresas, mais fica falado o nome da sua empresa dentro dessas outras empresas. Mal falada, né? Fica mal falada, Mal falada. Então, é por isso que é importante desenhar essa cultura organizacional, estabelecer valores, estabelecer uma ética de trabalho, estabelecer princípios, estabelecer uma série de coisas que vai fazer com que todos que olhem para a empresa falem, poxa vida, essa empresa é séria. Sim, sim. Eu confio neles porque eles são sérios. São até mais caros, mas eu compro por conta da seriedade e da segurança que eles me passam. É verdade. Né? E como eu descubro a cultura da minha empresa? Descubro e defino a cultura da minha empresa. O primeiro passo para se definir qualquer cultura é justamente contratando um consultor. Exato. Não tem como você querer escrever uma cultura se você não entende como é que implanta uma cultura organizacional. Você precisa de uma pessoa que tem esse conhecimento para te ajudar. Para isso, está aqui Reginaldo Bastos. Estou aqui para ajudar você, empresário, que está querendo desenvolver uma cultura, criar um time forte, um time engajado e de alta performance. Você pode falar comigo, né? A gente vai deixar aqui no finalzinho os contatos. Exatamente. É uma forma de você começar a implantar uma cultura organizacional, contratando alguém que conhece. Porque quando você pensa em cultura organizacional, exige uma série de requisitos para você desenhar a cultura da empresa, que o pequeno e médio empreendedor nem sempre tem esse conhecimento. Então, vai se levar muito tempo, ele vai dar muita cabeçada, erros e acertos e tal, até ele chegar no momento e falar, puxa, agora eu tenho a cultura da minha empresa. Só que ele levou isso a trancos e barrancos, que às vezes ele pode desistir no meio do caminho. Fala, puxa, mas é tão chato esse negócio, tão ruim, só me trouxe problemas e eu não quero implantar esse negócio mais. Isso aqui não presta, não vou implantar. E ele não implanta e continua seguindo sem cultura, sem ter um time que abraça aquela causa, que vá para um objetivo que a empresa quer. E aí, no fim, ele acaba voltando para aquele patamar anterior, sem consistência, sem sustentabilidade e assim por diante. Ou seja, se o empresário realmente quer crescer, ele precisa começar a pensar nesses fatores, porque uma empresa grande, uma empresa só cresce e fica grande baseado no time que ela tem. O time é o alicerce de todo negócio. Sim. Se você não tiver isso aqui bem alicerçado, você vai ficar sempre nessa. Vai e volta, vai e volta. Hoje você ganha dinheiro, amanhã você perde. Hoje você ganha dinheiro, amanhã você perde. E assim vai. Sim, e se a minha empresa tem a cultura já formada, estabelecida, como eu transfiro isso para minha equipe de modo eficaz? Olha, não existe uma forma de você
digamos assim, inculcar, né, a cultura da empresa na mente dos colaboradores sem você ter um processo de treinamentos internos. Então, desde a contratação até todo o follow-up que você dá com o empregado dentro da empresa, o tempo todo tem que ser inculcada essa ideia. Então, às vezes, o colaborador, ele entra na empresa e aí ele acaba saindo. Opa, pegou um atalho aqui, fez uma coisa que não estava de acordo com a cultura da empresa. Sim. A gente chama da feedback e a gente vai instruir essa pessoa de novo. A gente vai intensificar os treinamentos. A gente vai criar... Opa, eu percebi que dentro do treinamento que a gente dá, tá tendo um gap que a maioria deles, tipo 20% deles não pegou aquela informação e não tá conseguindo internalizar aquele comportamento ou aquela forma de lidar com as coisas. Então, eu tenho que criar um novo treinamento ou atualizar meu treinamento para que dê foco naquela área para poder corrigir. Então, a melhor forma de se ter isso é através de treinamentos e feedbacks. Não tem outro caminho. Porque é o que a gente chama de comunicação eficaz, né? Se eu não comunico, não tem como as pessoas saberem. Precisa estar tudo muito bem descrito isso. Quem são as pessoas que eu quero como que eu quero que elas trabalhem aqui? Como que é a nossa forma de lidar, de se comunicar, de lidar com o cliente e assim por diante. E você tem case de sucesso que você possa contar pra gente sobre isso? Sim. Eu, por exemplo, trabalhei com uma empresa aqui nos Estados Unidos e justamente tinha esse problema. Rádio peão no começo, rádio peão. Os funcionários estavam extremamente desgostosos com os donos da empresa. Sim. Havia-se muita reclamação de tudo. Era crítica o tempo todo dentro da empresa. Crítica o tempo todo. Conclusão. Dentro da consultoria, eu cheguei à conclusão. Falei, olha, essas pessoas aqui, por mais que seja difícil, a gente precisa tirá-las da empresa. Porque não tem como, uma vez que a pessoa está contaminada com aquele pensamento negativo, todas as mudanças que você faça, vai vir crítica. E aí os novos que entram vão ser afetados com isso também. Então, a gente precisou limpar o time e colocar pessoas novas já sendo educadas numa nova cultura. E aí, o time que ficou lá hoje está funcionando que nem um relógio. Porque acabou rádio peão, acabou com essa crítica sobre a empresa e tal. E as pessoas estão trabalhando e fazendo o seu trabalho normal. E a empresa começou a ter lucro. Ou melhor, já tinha lucro, mas, exponenciou o lucro dela. Resulta no lucro, né? O final de aumentou muito o lucro dela. De um ano para cá que a gente trabalhou lá com eles, aumentou muito o lucro. Então, a gente viu que essa questão da equipe bem formada, bem treinada, bem instruída, ela é ponto-chave para qualquer negócio. É entender o seu papel, né? Entender o seu papel. E aí, voltando a falar de novo do eu-keep, né? Do empresário que quer trabalhar sozinho, ele pode implantar a cultura desde ele sozinho, uma vez que ele entenda quais são a lista de valores que ele tem sobre si mesmo, que imagem ele quer passar sobre ele mesmo enquanto profissional daquela área para os seus clientes. E aí ele começa, nele mesmo, desenvolver uma cultura que ele trabalha daquela forma. Ele tem princípios básicos para trabalhar. Uma vez que ele quer crescer, ele começa a replicar essa mesma cultura que ele já tem nos seus funcionários. E isso se replica através de treinamento, né? Através de comunicação, de feedback e assim por diante. Até que essas pessoas internalizem aquela ideia. Entendi. Reginaldo, você tem algum material que a gente possa ter sobre como implantar a cultura da empresa? Tenho sim. Inclusive, eu queria fazer uma promoção. Na verdade, não é nem uma promoção, né? É um brinde mesmo. Olha, pessoal. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo e você clicando nesse link, você vai falar com a minha equipe e eu vou estar mandando para você, totalmente de graça, um e-book falando melhor sobre tudo essa questão de cultura, a importância da cultura na empresa e como que a cultura organizacional pode fazer você ter mais lucro. E aí você pode estar clicando no link abaixo aí do vídeo para que você possa receber esse material totalmente gratuito. E para a gente saber que você assistiu até o final, você coloca aqui nos comentários a palavra cultura. A gente vai saber que você viu e eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, né? Eu gostei, Gisele. Você gostou? Eu gostei, Muito gostei. bom. Diretor, você gostou, diretor? Muito bom.
Então, e se o nosso ouvinte aqui, os empresários que estão acompanhando a gente, gostou do tema também, se identificou com alguma coisa, percebe que teve valor para você, comenta aqui embaixo. Mande alguma coisa que aconteceu com você semelhante, se a gente entender como que você... o que aconteceu com você, a gente pode dar alguma sugestão para você, de repente. E aí você também, se gostou, mande para os amigos, né? Para aquele que é empresário. Perfeito. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais, sigam o Reginaldo Baixo, o seu Instagram também vai estar aqui, vai né? Vai estar tudo no link Então, do vídeo. sigam e divulguem para mais empresários. Quem sabe a solução do seu problema não está aqui. E às vezes custa mais barato do que se pensa, né? Exatamente. Então, até o próximo episódio. Até mais. Até.